Espero que todos estejam bem. Nós somos da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Estamos aqui para compartilhar com vocês a abordagem sobre segurança química. Nós temos agora sendo ofertado pela disciplina de bioética, pelo professor Matheus. A minha equipe sou eu que vos falo, Valéria Morim, Margarete e a Maiara. Quando pensamos em segurança química, temos que prestar bastante atenção na questão da gestão dos resíduos do serviço de saúde. Em que sentido? Nas etapas de manejo, segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta, transporte externo e disposição final. A GHS ela classifica os perigos da substância química em 3 categorias. A categoria 1, acerca de explosivos, a categoria 2, que trata de toxicidade aguda, e a 3, que é sobre o que é perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aquática e aguda. Nessa categoria 1, nós vemos os gases, líquidos, sólidos, nós vemos os aerosóis inflamáveis, gases oxidantes e gases sob pressão, substâncias autorreativas e autoaquecíveis, líquidos e sólidos, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis, líquidos e sólidos oxidantes, peróxidos e corrosivos aos metais. Na categoria 2, nós temos a corrosão, irritação de pele, danos, irritação séria nos olhos, sensibilidade, carcinogenicidade, toxicidade e reprodução, a toxicidade sistêmica e o perigoso por aspiração. E na 3, tratamos de toxicidade aguda aquática, crônica, bioacumulação e degradabilidade rápida. A ficha de informações de segurança do produto químico, FSPQ, é um documento obrigatório para a comercialização de substâncias químicas. Ela deve seguir as normas da NBR 14725-4 de 2014, sequenciando 16 seções. A PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, ela adotou 9 pictogramas para que pudessem ser identificados esses perigos. É um losango, e esse losango ele vai vir conceituando os perigos físicos à saúde, ao meio ambiente, e fornece um conjunto de padronizados destes símbolos com palavras e frases para comunicar e informar sobre os perigos químicos. Aqui na figura ao lado, nós temos o primeiro explosivo, que é o perigo físico. Segundo, líquidos inflamáveis, líquidos oxidantes, gases sob pressão e corrosivos metais. Logo abaixo tem o perigo à saúde, que é toxicidade aguda, corrosão de pele, irritação de pele e perigo por aspiração. E ao lado, os perigos relacionados ao meio ambiente aquático. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouquinho da incompatibilidade química, que são substâncias que, quando entram em contato com outras, reagem entre si de maneira indesejada e descontrolada. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com algumas medidas de proteção. Usar equipamento adequado de proteção, conhecer etapas de risco do local de trabalho, treinamento em práticas de trabalho seguras e outras medidas de prevenção e proteção. E aí a gente vai seguir algumas recomendações. O que deve ser feito quando há um derramamento de produtos perigosos sobre o corpo de indivíduo? Deve-se remover a roupa sobre os chuveiros de emergência em áreas restritas e elas devem ser lavadas abundantemente com água corrente, pelo menos por 15 minutos. Não se deve esfregar a área e nem aplicar nenhum creme ou produto sobre a região. Algumas substâncias químicas, elas podem ser tratadas como antídotos, mas
seu uso deve ser indicado e supervisionado pelo médico. E quando ocorre um vazamento ou derramamento de produto químico, é necessário identificar o produto e os riscos envolvidos, bem como o material que deve ser utilizado para conter, esterilizar ou limpar o derramamento. E o que se deve fazer em caso de incêndio? É importante manter a calma. Se possível, deve retirar qualquer material inflável do local e desligar a chave geral de energia elétrica. Focos localizados de fogo em recipiente podem ser facilmente controlados. Focos envolvendo materiais pirofóricos, com sódio ou potássio metálico, não podem ser extintos com água, mas sim com pó químico. A gente tem algumas formas de tratamento para resíduos químicos: tratamentos térmicos, tratamentos físico-químicos e oxidação em sais fundidos, eletroquímica, entre outros. Aí a gente tem incineração, sedimentação, são alguns exemplos dessas formas de tratamento. Uma coisa importante a se frisar é sobre a proteção individual necessária para realizar essa pesagem de material sólido. O que é preciso utilizar? Luva, jaleco, óculos, proteção e máscara facial. Aqui a gente traz um exemplo do que a gente deve se fazer quando há um derramamento com o experimento. Você está no meio de um experimento e derrama a solução ácida de pH 4.0. Essa solução escorre pela banca e cai em cima de você, molhando também o chão. O que eu tenho que fazer após esse tipo de acidente? Você deve retirar a peça de roupa contaminada com uma solução ácida que estava em contato com a sua pele e lavar a mesma com água corrente e avisar sobre o local do acidente. O que deve ser feito após o recolhimento de material absorvente contendo líquido inflável, tóxico e derramado no chão? Colocar o material absorvente em recipiente com tampa e rosca e manter fechado até o descarte. A gente também tem alguns riscos ergonômicos, como esforço físico intenso, levantamento e transporte de peso e a exigência de uma postura adequada, porque a gente sabe que nosso trabalho também a gente está exposto a tantos riscos físicos como biológicos quanto químicos. Aqui a gente tem um exemplo que quando o paciente manipula um rato em laboratório, seria um risco biológico. Quando o indivíduo manipula ácido em laboratório, seria um risco químico. E o esforço seria um risco físico. O documento utilizado para consultar as informações sobre um determinado produto seria a FISPQ ou a MSDS. Olá, eu sou a Margarete. Eu vou dar sequência às falas das colegas. São recomendações para substâncias corrosivas. Acomode os frascos em prateleiras mais baixas. Nunca adicione água sobre estes produtos. Trabalhe sempre com as menores concentrações possíveis e sempre na capela. Utilize óculos de segurança e luvas. Saiba onde estão localizados os chuveiros de segurança e lava os olhos. Mantenha-os longe de materiais reativos como sódio, potássio e magnésio. Mantenha-os longe de produtos químicos. Tenha disponível em local de fácil acesso materiais de controles de vazamento. Recomendações para substâncias infláveis. Compre apenas o que será usado em um futuro imediato. Armazene as quantidades maiores destes líquidos em locais distantes do local de trabalho. Mantenha esses frascos em armários metálicos de segurança. Mantenha nas bancadas apenas quantidades necessárias para o uso imediato e longe de fonte de calor. Não armazene em armário embaixo da pia ou em capelas.
Irei falar sobre os 3 R's, que é reduzir, reusar e reciclar. Mas como saber se um resíduo químico é perigoso ou não? Eu vou primeiramente conhecer e depois eu vou verificar a composição de resíduos. Exemplos de recipientes para descarte de produtos químicos. Não se deve utilizar para descarte de substâncias químicas. Frascos de difícil descaracterização, como frasco de álcool, garrafas próprias para consumo de alimento, caixas de isopor e caixas de isopor. Para evitar a contaminação com estes materiais, deve-se utilizar que tipo de EPI? Seria máscara facial com filtro. Também os procedimentos que devem ser realizados após a constatação de um acidente de derramamento químico. Deve-se fazer. As pessoas devem ser avisadas. O local evacuado. E, se necessário, dependendo da natureza dos materiais envolvidos, a energia elétrica e qualquer fonte de chama deve ser desligada. Caso o risco à saúde seja eminente ou haja risco de incêndio ou explosão, não se deve hesitar em usar o alarme de incêndio. Em um kit de emergência, areia e vermiculite, terra de atomácia e papel toalha são exemplos de quê? São exemplos de material absorvente. Se alguma, podem ser conduzidos ao lixo comum rejeitos de substâncias corrosivas, inflamáveis, oxidantes, reativas e potencialmente explosivas. Por quê? Porque são substâncias químicas perigosas e devem ser descartadas de forma ambientalmente segura e adequada. Então, pessoal, a gente falou um pouquinho do que seriam essas recomendações de segurança química, o que a gente deve fazer quando a gente tem contato com alguns objetos, substâncias químicas. Então, a gente deve seguir quando a gente for fazer algum tipo de experimento. Nossas referências utilizadas foram o Guia de Prático em Segurança, em Biossegurança e Segurança Química e Biológica.